Já também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, digno de glória, digno de adoração. Te adoramos com as nossas ofertas, com nossos dízimos, com o nosso voto de fé. Te adoramos, Senhor, em verdade, em espírito, ó Deus, que o teu espírito habita no meio dos louvores, ó Pai. E nessa mesma adoração, nós abrimos o nosso coração para receber a semente da tua palavra, porque, Senhor, sabemos que a tua palavra é um banquete nesta noite para a nossa alma, pois ela tem sede, tem fome do Senhor. Confirma, testifica, Senhor. Te adoramos na beleza da tua santidade e da tua glória. Ah, Senhor, enquanto te glorificamos, ouvindo a tua maravilhosa palavra, visita o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, os nossos sonhos, os nossos projetos, o íntimo do nosso coração, a terra aonde somente o Senhor sonda, aonde somente o Senhor passa e conhece, Pai. Faz a tua obra, e assim, Pai, continuaremos te glorificando. Em nome de Jesus, eu já te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que estás fazendo e por tudo que has de fazer. Aplauda Jesus, pode se aceitar, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, meus irmãos, nesta noite, nessa madrugada, eu estava em vigília e o Senhor ministrava muitas coisas em meu coração. E quando Deus vai ministrando, eu pego um caderno, uma caneta e vou escrevendo. E quando Deus vai ministrando, eu vou escrevendo, e quando eu vou ver, as horas já se passou. E muitas vezes eu quero trazer eu mesma uma palavra, mas vem o Senhor, e o Senhor diz: espera, você vai falar o que eu quero. E Deus muda toda aquela pregação que eu preparei durante a semana, porque a pregação de domingo eu começo a preparar na segunda. É uma semana de preparação. Mas, irmãos, eu amo, porque todas as vezes que o Senhor faz isso, e Ele faz isso constantemente, eu amo, porque vejo como é bom ficar à deriva. Aleluia, no barco com Jesus, porque Ele vai guiando. Aleluia, aleluia. Aleluia, Deus, aleluia. E o Senhor então ministrava no meu coração sobre Elias. E para mim, a vida de Elias e de Eliseu são dois personagens que precisam ser muito bem estudado, muito bem interpretado, compreendido, e muito além do que nós podemos estudar nesses dois personagens, principalmente Elias. Devemos ter o rema de Deus, rema, a revelação de Deus, porque esse rema, essa revelação do verbo, vai falar o que está atrás das palavras, vai mostrar o que os olhos, o que o estudioso, o que teólogo nenhum pode ver. Somente vem do trono, somente Deus mostra e fala o teu propósito para os nossos corações. E isso é lindo, isso é maravilhoso. Aleluia, fala glória a Deus. Para entendermos esse texto, eu quero falar três coisas nesse texto hoje, assim permitindo o horário. Três coisas: Elias, a caverna e a obediência, o chamado. E para entendermos essas três coisas interligadas na vida de Elias, precisamos entender o cenário que Elias se encontrava, que também são três
o cenário político, o cenário religioso e o cenário moral. E quando nós vamos interligando essas coisas, nós vamos compreendendo como Elias estava. A Bíblia vai dizer no capítulo 17 sobre Elias: e apareceu Elias, o tesbita, das montanhas de Gileade. Ponto. É assim diz o Senhor. A Bíblia não vai dar tantos detalhes da vida de Elias. Por mais que os estudiosos, teólogos, venham estudar a vida de Elias, até mesmo quando estudamos, como eu estudei, com os rabinos, a parte do Velho Testamento, o Pentateuco, também não se fala muito sobre Elias, não se tem tantos detalhes da vida dele, da família, o que fazia, como foram os seus dias, mas o que Deus traz para nós é o suficiente para sabermos que Elias está no propósito de Deus em sua geração. Aleluia, glória a Deus. Começa apenas dizendo Elias, o tesbita, ou na sua Bíblia, em algumas tradições, Elias de Tisbe. E quando nós olhamos o que era Elias de Tisbe, Tisbe, a sua geografia era uma cidadezinha, mais notável que um vilarejo, perto da cidade de Nazaré, envolto nas montanhas de Gileade. Gileade conhecida pelo rei Davi, Gileade que corria as águas purificadoras que curavam, mananciais de águas que haviam sobre as montanhas de Gileade, dava frescor. Provavelmente esse vilarejo de Gileade, de Tisbe, ficava no pé das montanhas de Gileade. Elias de Tisbe, do vilarejo, mas que morava nas montanhas. O aparecimento, irmãos, de Elias é muito rápido. Assim como ele aparece nos primeiros capítulos de Reis, assim também ele vai embora numa rapidez como relâmpago. São poucos versículos falando de Elias, mas o que se fala de Elias, temos que ter um olhar profético, porque vai mostrar a situação política, religiosa e moral da época. E é tão profético Elias, tão profético, que é comentado, é pregado, é falado. Mas olha o que diz a palavra no capítulo 17, já iniciando falando dele, Elias o tesbita, ou Elias de Tisbe. Eis que assim diz o Senhor: não choverá conforme a minha palavra. Ele já chegando e falando. Elias, a diferença dele dos outros profetas é que ele não vai fazer aqueles clamores, aquela oração, mas ele já chega para lançar a palavra. E o mundo que está em movimento, a palavra do profeta confirma. Aleluia. Olha aqui, irmãos, que tão impressionante. Os outros profetas do Velho Testamento, eles vão dizer: assim diz o Senhor, a palavra do Senhor. É o primeiro profeta do Velho Testamento que vai dizer: conforme a minha palavra, aleluia, não choverá. Olha, então precisamos conhecer para chegar ao capítulo 19 e entender Elias, caverna e unção de chamado. Precisamos entender como o início de Elias, da onde veio, quem ele era, e dá um pulo lá no Novo Testamento, no capítulo do apóstolo Tiago, na carta dele,
na qual diz: Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões. O Espírito Santo fez o irmão de Jesus, o apóstolo Tiago, escrever de uma maneira tão sucinta. Sabe, Elias era um homem como nós. Sabe, o profeta Elias era um homem como você, sujeito às mesmas paixões, sujeito à mesma natureza. A diferença é a posição que ele se encontrava o tempo todo. Elias de Tisbe aparece profetizando. E quando ele aparece profetizando, aparece num cenário político, igual o cenário político da época. O cenário político da época, aqui nos reis, vai dizer o quê? Que todos os reis de Judá, de Samaria, foram maus aos olhos do Senhor. Todos eram maus, não obedeceram os mandamentos do Senhor, não fizeram a vontade do Senhor. Isso pelo um caminho de 500 anos. Saía um rei, vinha outro, saía um rei, vinha outro, e continuavam fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E nesse mesmo cenário político vai aparecer um homem chamado Onri. Quem era Onri? Onri era o pai de Acabe. E a palavra vai dizer que Onri era um homem maligno nessas palavras. Onri foi um rei péssimo. E ele fez tudo que era de mal aos olhos do Senhor. Só que nesse mesmo cenário, a Bíblia vai dizer que Onri teve um filho, o nome do seu filho era Acabe, e que Acabe, ele fez muito mais mal ainda do que o seu pai. Acabe faz uma aliança e se casa com Jezebel, ou Jezabel em algumas traduções, troca apenas uma palavra. E Acabe, ao se casar com Jezabel, Jezabel era uma sacerdotisa. E essa sacerdotisa de Asterote, ou Asterá, ou Azerá, ela vem para Israel e ela traz consigo a sua idolatria e contamina o povo de Israel. Não foi por causa de Jezebel que as coisas ruins aconteceram em Israel, e que Acabe se tornou ruim porque casou com Jezebel. Não, irmãos, a expressão é totalmente errônea. A Bíblia vai dizer nos capítulos anteriores que Acabe, a sua natureza era maligna. Acabe fez pior do que o pai dele. Ele só se juntou com Jezebel. Daí as coisas ficou pior, ficou como o cão queria. E com isso trouxeram o quê? Idolatria. Com isso fizeram Israel pecar na idolatria. Mas Israel já estava, por sua vez, afastado de Deus. Estava já vivendo há 500 anos sobre uma apostasia. Quando Jezebel entra na história, no cenário político, ela só piora as coisas. Fala, as coisas já estão ruins. Pior não pode ficar. Esse é o cenário político de Acabe e Jezebel. As coisas já estavam ruins. Pior não podia ficar. Todos os reis já faziam mal aos olhos do Senhor. Já estavam em apostasia, levantando altares aos outros deuses. Mas quando vem Jezebel, a coisa fica pior. Por quê? Jezebel, filha de
Jetubal, sacerdotisa de Azerá e de Baal, fazia rituais com orgias promíscuas, né? Matavam-se crianças e ofereciam crianças em rituais. Idolatria. E o pior, matava-se os profetas. Esse era o cenário político. O cenário moral era o qual? Todos desviados da presença de Deus. A idolatria tomou conta de Israel. O povo de Deus havia se afastado de Deus e agora serviam a Baal e a Zerá, ou Asterote. Se afastaram do Deus vivo. Só que, irmão, o que é mais impressionante no cenário, que as coisas, elas não acontecem assim do dia para a noite. Tchum. Elas vão vindo. Está entendendo? As coisas não estavam ruins por causa de Jezebel. As coisas ficam pior com Jezebel. As coisas já estavam ruins. O povo já estava afastado. Não havia rei bom. Cada rei que assumia, cada rei que reinava, fazia o que era mau aos olhos do Senhor. E o povo se afastando cada vez mais de Deus. E isso num período quase aí de 500 anos. Agora entra Acabe e Jezabel. Tá ruim. Pior. E a vida espiritual? Ah, meus irmãos. Político, espiritual e moral. Se moral, as pessoas ofereciam teus filhos a Moloque, a Baal, a Azerá em sacrifício, imagina o espiritual. Era trevas puras. Mas mesmo com todo esse cenário, meus irmãos, ainda nesse tempo existia a escola de profetas, e existiam homens e mulheres que esperavam pela promessa de Deus, que não se dobraram nem beijaram os pés de Baal. Posso ouvir um glória a Deus? Mesmo em tempos de trevas, há um povo que ora, há um povo que busca em Deus, há um povo que persevera em Deus, há um povo crendo no mover e não agir de Deus. Aleluia! Há um povo fiel de Deus que não dobra-se para Baal. Aleluia! E é bem nesse cenário, meus irmãos, que aparece uma pessoa como um relâmpago, também chamado no meio dos judeus como a tocha de fogo. Oh, glória a Deus, aleluia. Vem nesse cenário de apostasia, vem nesse cenário de corrupção, vem nesse cenário desse casal que é totalmente maligno. Aparece Elias. Só que o impressionante é que Jezabel e Acabe não tinha nenhuma informação sobre Elias. Ninguém sabia quem é ele, de onde ele nasceu, de onde ele vem, quem é a família, quem. Algumas hipóteses de estudo vão dizer que quando Elias diz: mata-me, já vivi o bastante, mata-me Deus, me dê a morte como mataram os meus pais, é que os pais de Elias provavelmente fizeram parte da escola de profetas existente nessa época.
e foram mortos por Jezabel. Deus não para de trabalhar. Glória a Deus, aleluia. A situação pode estar difícil, a situação pode estar ruim, mas o nosso Deus não para de trabalhar. Aleluia. Nada escapa do controle do nosso Deus. Aleluia, está tudo no controle dele. Ele levanta alguém, ele manda anjo, ele manda palavra, ele manda revelação. Deus move céus e terra, manda vento, move até no clima. Mas Deus opera. Porque tem um povo que não se dobra a Baal. Aleluia. Enquanto tiver um povo de joelho no chão, Deus está de pé no trono. Ele é o dono da igreja. Aleluia. E bem nesse cenário, aparece alguém vindo das montanhas com uma roupa peculiar, com uma roupa diferenciada, de pele de camelo. Uma pessoa que se alimentava de mel, de abelha, de gafanhoto. E já vem profetizando: fecha-se céu. Fecha-se céu. Por que ele já fala isso, irmãos? Fecha-se céu. Encerra-se conforme a minha palavra. Tem que estar muito cheio de unção, em primeiro lugar. Tem que ter uma comunhão íntima e profunda com Deus. Que as suas palavras têm poder no mundo espiritual. Uma pessoa sem nome, sem renome, sem conhecimento, mas uma pessoa que tem uma profunda comunhão com Deus, que até a terra obedece a tua palavra. Então eu vejo que não é qualquer pessoa, é uma pessoa que não tem fama, que não está nas redes sociais, é uma pessoa que está no anonimato, mas é uma pessoa que conhece as profundezas de Deus, anda com Deus, tem comunhão com Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Podemos encontrar pessoas assim nos dias de hoje. Mas para aquela época, para aquela geração, com tudo aquilo, ele estava lá em comunhão profunda com Deus. Nos faz lembrar também de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Com tudo que houve, estava em comunhão com Deus. Glória a Deus. Com tudo que perderam, estava em comunhão com Deus, comunhão profunda. Glória a Deus, aleluia. Andava de braço dado com Deus. Glória a Deus, aleluia. Agora, Acabe fica sabendo sobre Elias. Ó, quem profetizou é um tal de Elias de Tisbe, de um vilarejo das montanhas de Gileade. É ele que profetiza. Incomoda Jezebel, incomoda Acabe. 3 anos de seca. E a Bíblia vai dizer que havia uma seca tremenda em Israel, Samaria. Nada frutificava a ponto de um querer comer o filho do outro. Mas tudo dentro de um propósito. A coisa estava se apertando, estava se funilando, a fome estava tremenda, sem chuva. Acabe, tudo que ele parecia é sempre estar preocupado com os seus cavalos de guerra. E havia um servo chamado Obadias, e ele dizia: dê água para os meus cavalos, verifique se os meus cavalos bebem água. Não tinha água para ninguém, mas tinha que ter água para os cavalos dele. Não se preocupava com o povo, mas com os seus pertences, os seus cavalos. E o mais interessante, meus irmãos, que quando as coisas começaram a funilar, apertar, Elias lança uma palavra: ei,
difícil, é hora da decisão. Ei, tá doendo? Tá difícil? Pior não vai ficar. Tá fudilando mais, apertando mais. É momento da decisão. Vão se encontrar comigo no Monte Carmelo. Lá nós vamos fazer a decisão. E vamos ver se não há profeta em Israel. Vamos ver se Deus ainda não é Deus de Israel. É momento de escolher ou Deus ou Baal. Mas estava tudo afunilando. O povo desesperado. Não chovia. Jezabel incomodada. E Jezabel manda os 400 profetas de Baal, mais 450 sacerdotisas de Azerá para o Monte Carmelo. E você conhece a história, que eles ficam o dia inteiro dançando, se cortando, se retalhando, chamando chuva do céu. Mas Baal nem Azerá atende às orações de Baal. E Elias, a Bíblia diz que ele dobra o joelho, mas bem dobrado mesmo, não é igual o crente faz junto não, que faz até pose para dobrar o joelho, não. É coisa de crente, nem quem sabe que é cara do pó. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer que ele coloca a cabeça entre os joelhos e ele faz uma oração fervorosa. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Eita Deus! E ele ora. E você conhece a história, que o fogo cai do céu. Glória a Deus. Aleluia. E ele lança o desafio. Quem que você quer, Deus ou Baal? Quem quer Deus de Israel, dá um passo à frente. Mas quem quer Baal, fica onde está. Decisões em tempo de crise. Fala para os seus irmãos, fala para o seu irmão, é tempo de decisão. É tempo de crise. É a melhor decisão que você pode tomar no tempo de crise. É por Deus. É por Deus, Jeová. Aleluia. Glória a Deus. E você conhece que daí Elias manda matar todos os profetas de Baal. Os que restaram foram todos mortos. Acabe vai até Jezabel e conta o ocorrido. Ela furiosa, ela lança uma palavra: eu não me chamo Jezabel se até amanhã eu não faço o mesmo que eu fiz com os profetas. Ao ouvir essas palavras de Jezabel, depois de uma batalha no Monte Carmelo, fogo desceu, que lambeu o sacrifício e toda a água. A decisão por Deus foi tomada. Elias estava agora restaurando o altar, restaurando a vida espiritual do povo. Antes de restaurar o cenário político, tem que restaurar o espiritual. Antes de restaurar algo na tua vida, entenda, tem que restaurar o espiritual. Antes de receber uma grande vitória, tem que estar com o espiritual alinhado. Aleluia, glória a Deus. 3 cenários: moral, política e espiritual. Mas Elias vai agora restaurar o primeiro, espiritual, restaurando o altar. Restaurando o altar, ele restaura o moral. Uma vez a decisão tomada para servir a Deus, as crianças não seriam mais sacrificadas. Uma vez tomada a decisão por Deus, todos estariam agora por Deus, iam derrubar os altares de Baal, de Azerá, e iam ter uma vida com Deus. Olha o que Deus está falando para os nossos dias. Aleluia, glória a Deus. Mas Elias, ao ouvir o que Satanás soa, Jezebel fala, ele sente medo e ele foge.
E eu lembro da palavra de Tiago: Elias era um homem comum como eu e você, sujeito às mesmas paixões. E você vai dizer: um profeta sente medo? O homem que ora e o céu cerra, o homem que clama e cai fogo do céu, é esse mesmo. Esse é o profeta, a pessoa comum, que conhece os seus limites. E agora, esse medo que aparece aqui no texto, que está no seu, na palavra hebraica, ele vai dizer que é um esgotamento. Ele foge. E no meio do deserto, ele encontra uma árvore chamada zimbro. E ele está debaixo dessa árvore. Zimbro é como um coqueiro. E ele começa a pensar, e agora ele vai dizer: melhor o Senhor me dá a morte. Eu não sou melhor que meus pais. Me dá a morte, Deus. Melhor morrer do que morrer na mão dessa mulher. Esse cansaço físico, depois de uma batalha tão grande, fez com que Elias adormecesse meio ao deserto. Mas não era para Elias adormecer, era para Elias continuar, porque muito mais Deus tinha coisas para fazer, coisas maiores para realizar. Não é por causa das palavras de uma mulher. Quem era Jezebel? Era a esposa, era a rainha. Não é a Jezebel, o principado de Jezebel, porque o principado de Jezebel atua tanto em homem como em mulher. Mas isso é outra história para você aprender só de sexta-feira. Quem era essa mulher que falava, determinava, decretava e Acabe abaixava a cabeça? Por que deu isso em Elias? Não eram as palavras dessa mulher, irmãos. É porque a força do limite dele estava esgotada. Quando Tiago fala que Elias era homem como eu e você, sujeita à nossa natureza, à paixão, aqui ele vai dizer que o emocional de Elias foi lá para baixo. Quando ele ouviu que ele seria morto à espada. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Que pode ser eu, pode ser você, pode ser o Papa, pode ser quem for. Você pode passar por uma grande batalha. Deus pode hoje te usar poderosamente, mas não significa que daqui 5 minutos o teu emocional esteja lá embaixo por causa de alguma coisa. Deus quer nos ensinar o quê? Elias sentiu uma pressão, um medo, um desgaste tão grande ao ouvir aquilo. Irmãos, ele acabou de presenciar o fogo na decisão no Monte Carmelo. Talvez você vai falar: não, é o pastor. Pode ser o pastor, mas se o pastor não vigiar, o pastor também cai. Verdade. Pode ser, mas ele revela na rádio, diz que lá que revela. Pode ser o apóstolo, pode ser o bispo, pode ser eu, pode ser você. Se nós não cuidarmos inteiramente, nos conhecer, nós podemos cair. Por isso que Jesus fala: vigiai e orai, para que vós também não caia. Irmãos, nós aprendemos na vida de Elias, e o que Deus foi ministrando, não é porque era Jezabel, mas aquelas palavras, ele havia presenciado algo tão grande da parte de Deus, e agora o seu emocional estava lá embaixo.
ponto dele pedir a morte para Deus. Alguns historiadores dizem que a pressão foi tão grande, isso que ele sentiu dentro dele, que ele deve ter entrado num estado de depressão repentina, de uma angústia tão grande que virou depressão. Só que daí eu já entro na psicologia e discordo com a psicologia, porque para a depressão não é do dia para a noite, ela tem uma origem, ela vem vindo, vem vindo, vem vindo, e se não for cuidada, ela vai se agravar. Mas eu consigo entender, meus irmãos, que isso que aconteceu com ele foi algo que Elias não se atentou para cuidar do emocional. Irmãos, você precisa cuidar da tua fé, da tua comunhão com Deus, mas você tem que cuidar do seu psicológico, você tem que cuidar do seu emocional. Temos que olhar, está tudo alinhado. Porque você quer ver uma coisa, o diabo fazer nos deixar lá embaixo. Podemos glorificar, podemos estar cheios da unção, podemos rodopiar, dar lugar para o Espírito Santo se encher. Mas se você receber a notícia, olha, teu filho caiu, se machucou, está todo lá no hospital. Tudo aquilo que você sentiu de glória, é na hora cai. Ou a pessoa que você ama, parece que o chão se abre e te engole. Mas acabou de sair de um culto daquele. Acabou, pois é assim mesmo que funciona a vida. Ninguém tem uma bola de cristal para saber o que vai acontecer daqui em 5 minutos. Ninguém tem. E foi isso que aconteceu com Elias. Elias agora está lá dormindo, pedindo o que? A morte. Um profeta como Elias, que foi levado, é o mesmo Elias, tá? Aquele que foi levado na carruagem lá pro céu. É esse aí mesmo. Está pedindo a morte para Deus. E quantas vezes você e eu pode passar por situações tão desgastantes e querer não existir e pedir a morte para Deus? Irmãos, ontem veio uma seta tão grande, tão violenta no meu coração. Estava tudo tão bem, que eu desejei também sumir, desaparecer, a morte. Não tinha motivos para nada. Fui lá na avenida, me encontrei com a pastora Joyce, e nós conversando, ela, hoje veio uma seta de angústia, pastora. E ela disse, comigo foi a mesma coisa. E eu disse para ela, mas não é uma angústia de uma tristeza porque você não fez algo, é algo inexplicável. Irmãos, foi uma seta tão violenta que a primeira coisa passa na sua mente, vontade de desaparecer, de sumir, de morrer. O que eu estou fazendo aqui na terra? Irmãos, isso porque você tem Espírito Santo. Imagine quem não tem. E ela falou para mim, eu só perguntei, que hora que foi essa seta que veio em você? E ela falou o horário, eu falei, para mim foi logo depois, 2 horas da tarde. Eu falei para ela, são retaliações. Agora imagine um profeta como Elias. Fala para o seu irmão, cuide do seu psicológico, do seu emocional e do seu espiritual. Os 3 têm que estar alinhados. O que tem de cristão doente na mente,
que precisa surgir profetas psiquiatras. Porque está tão doente, tão doente, tão doente, tão doente na mente. Precisa de um psiquiatra. Distorce tudo que vê, distorce tudo que ouve, dá a mente para Satanás. É ansioso, sabe? É uma tribulação só. Daí eu já falei para a pastora Joyce, tem que estender a mão, já expulsar esse demônio. Já vira demônio. O que tem de cristão, irmãos? Doente no emocional. Mas é doente mesmo. Eu não estou falando para você de uma amargura, de um ressentimento. Eu estou falando para você doente na alma, de tanto sofrimento, de tanto sofrer. Sofrer na vida sentimental, sofrer no relacionamento. É marido que foi embora, é marido que traiu, é os filhos nas drogas, é pessoa sofrendo mesmo na alma. Sofrendo mesmo. E está doente na alma. E se não cuidar da alma, vai virar uma raiz de amargura. E a vida vai perder a cor, vai perder o sentido de vez. Daí fica aquela pessoa amargurada. Daí você pode correr, porque é impossível conviver com uma pessoa amargurada. Porque nada tá bom, nada vai dar certo. A amargurada, ela não vê mais luz em nada. Daí você vai olhar, por que a pessoa está assim? De tanto que sofreu na vida. Não cuidou. Não buscou ajuda. Não cuidou do espiritual. Não cuidou da mente. Elias não cuidou aqui do emocional dele. Por isso que ele estava pedindo a morte. Não é a mesma pressão de Jesus lá no jardim do Getsemane. O que foi com ele foi o termômetro do seu emocional lá embaixo, ao ouvir de que Jezabel ia matá-lo também. Alguma hipótese dos historiadores, talvez ele se lembrou que os seus pais foram mortos, a sua família morta, no meio dos profetas que Jezabel matou. Mas que o emocional dele estava lá embaixo, estava lá embaixo. Sexta-feira o Espírito Santo ministrou aqui e falou das armaduras. Blinda coração, blinda a sua alma, blinda a sua mente. Oh, coisa linda, glória a Deus. Deus manda um anjo e o anjo dá um pão assado, coloca uma jarra de água e o anjo toca em Elias, fala: levanta, coma. Elias come e volta a dormir de novo. Sabe quando você está com o emocional lá embaixo, você pode até levantar para comer, mas você vai voltar a dormir de novo, porque você não quer saber de nada. E não é assim. Olha o emocional de Elias. O anjo que toca, ele nem se surpreendeu pela presença do anjo. Olha o pão. E não era qualquer pão, tá? Era um maná vindo do céu para ele, porque deu força para ele caminhar durante 40 dias e 40 noites. Era um pão especial. Ele estava tão assim que ele nem se impressionou com a glória. Voltou o quê? Dormir de novo. Ele só queria dormir. Profeta. Imagine eu e você. Imagine quando pegamos aqueles dias que nos surpreende e ataca a nossa alma, que nós estamos esperando. O anjo vai: ei, acorda, não é para ficar aí dormindo não, levanta dessa cama, vamos, sai daí, sai desse quarto, vamos, tem coisa nova para você, coma aí porque tem muita trajetória, o seu caminho é longo, a sua trajetória é longa, não é para ficar nessa cama não, não é para ficar na depressão não, vamos, sai daí, vamos, porque o que Deus tem para você é coisa grande, ainda não terminou a obra na sua vida não, levanta-se. Eita, Deus maravilhoso,
dias, 40 noites. E ele resolve entrar numa caverna. Caverna não é lugar para crente ficar. A dor na alma estava tanto que é para caminhar para o propósito. Não. Primeira coisa que ele enxergou, caverna, é para cá que eu vou entrar. Aí me esconder e ficar, não quer saber de nada. Fala para o seu irmão, sai da caverna. Sai da caverna. Deus vai te incomodar, Deus não vai te deixar na caverna. Glória a Deus. Não é teu lugar. Caverna, o simbolismo dela é de depressão, é de esgotamento, é de escuridão. Está lá na caverna. Deus fala, ei Elias, você está fazendo aí na caverna, Elias? Ó Senhor, mataram todos os profetas, derrubaram todos os teus altares, só eu sobrei, Senhor, só eu sobrei, e ainda querem me matar, Senhor. Deus aparece pela segunda vez e fala, ei Elias, o que é que você está fazendo na caverna? Ah Senhor, estou com medo, mataram os profetas, mataram todo mundo, derrubaram os teus altares. Eu não estou, só eu que sobrei. Estou com medo. Sabe o que é mais maravilhoso de Deus? É que Deus nunca vem para alisar o nosso ego, seja ele qual for. Glória a Deus, aleluia. Pode ser o ego do medo, o ego do vitimismo, o ego do mimimi. Ele nunca vem. Levanta, porque o que eu tenho para você é coisa grande. Para que esse chororô. Sai dessa caverna, Elias. Aleluia. É assim que Deus fala para mim e para você nessa noite. Para de querer entrar na caverna. Sai da caverna. Eu tenho coisa grande para você, Elias. Glória a Deus. Aleluia. Sai dessa caverna. Eu vou passar por aqui, ó. Glória a Deus. Deus manda o vento que parte os montes no meio. Deus manda meteoro. Deus manda fogo. Elias está lá na porta da caverna para ver se ouve Deus. O que Deus vai falar? Mas quando ele ouve a brisa suave, a calmaria, Deus fala para ele, Elias, o que é que você está fazendo na caverna? Pegue o óleo da unção. Você vai ungir 3 pessoas. Teu chamado ainda não terminou. Não é o fim. Você vai ungir um guerreiro, Jeú da Síria. Você vai ungir um rei. E você vai ungir um profeta para te suceder. Glória a Deus. Aleluia. Elias se levanta e vai caminhando para o propósito, para ungir. Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que isso nos ensina? Que todas as vezes que eu e você ficar no emocional, alimentando o emocional e querer paralisar a obra que Deus tem na nossa vida, Deus vai mandar vento, Deus vai mandar fogo, Deus vai mandar anjo, Deus vai falar veemente com você, mas na caverna Deus não vai deixar você ficar, porque Deus vai fazer eu e você continuar a obra que Ele começou na tua vida. Aleluia, aleluia, porque a obra que Ele começou, Ele é fiel para completá-la, diz a palavra. Ele não terminou, não é o fim. Tem muitas coisas ainda para viver, tem muita unção para descer, tem muitas maravilhas para acontecer. Aleluia. Se coloca de pé. Tem coisa grande na parte de Deus, tem coisas maiores para viver. Aleluia, Deus. Cuida do teu emocional. Fala, Espírito Santo, blinda o meu emocional. Você pode ver a glória agora, nesse momento. Você pode ser arrebatado em espírito nesse momento. E quando chegar em casa, receber uma seta e ficar prostrado na cama. Fala, Senhor, blinda a minha mente. Não é o que eu estou pensando. Isso são setas de Satanás. O Senhor diz que eu posso, eu vou. O Senhor diz que é comigo. O Senhor diz que a minha família é do Senhor. O Senhor tem promessa na minha vida. Não é o que o diabo
mente, Senhor. Cuida. Se reveste com as armaduras do Senhor. Fortalece o teu coração. Fortalece na força e no poder do Espírito de Deus. Tem muita unção ainda para acontecer. Tem muito poder ainda. Tem coisas grandes ainda para vir na existência na tua vida. Deus ainda vai te usar muito como instrumento. Então sai da caverna, não para não. Glória a Deus. Eu estava hoje falando para a pastora Joyce. Blindagem. Estamos vivendo num cenário como esse. Político, moral, religioso, péssimo. Mas ainda, irmãos, tem aqueles que não dobraram o joelho a Baal. Aleluia. Glória a Deus. Deus fala para Elias: ei Elias, só eu fiquei, viu, Senhor? Porque nós somos assim quando nós estamos olhando para o nosso emocional. Nós queremos ser vítima da situação. Senhor, tadinho de mim. Mas o Senhor fala: ei Elias, não é só você não. Ainda tem 7.000 que não dobrou o joelho a Baal, que estão de oração, Elias. Aleluia. Ei, igreja, ainda tem muita gente de joelho, orando, intercedendo por você, orando pela igreja. Enquanto tiver um joelho no chão, vai fazer a obra de Deus. Vai, se coloca na posição, seja instrumento de Deus. Feche os teus olhos. Eu sei que Deus tem coisas maiores.